Olá, bem-vindo ao canal Lidos e hoje vamos falar do filme Vivos, de 1993, que é um filme biográfico do gênero Survival Drama. Esse filme é baseado em um livro de 1974 do escritor Piers Paul Reed. O nome do livro é Alive, The Story of the Andes, que não tem tradução para o português. O responsável pela direção do longa é o Frank Marshall. Ele dirigiu outros 2 filmes além desse e também é produtor, estando envolvido como tal em vários filmes famosos, por exemplo, do Indiana Jones, Sexto Sentido e por aí vai. Antes de começar, não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e comentar. Dito isso, vamos à sinopse. Um time de rugby uruguaio viajava de avião por cima dos Andes, então a aeronave acaba batendo em uma montanha. Alguns sobrevivem ao impacto, mas terão que lutar por suas vidas para sair daquele deserto de gelo. Essa review vai ser sem spoilers, apesar de que acho interessante ver esse filme mesmo com algum conhecimento sobre a trama. Eu não acho que atrapalhe ter conhecimento da história nesse caso, até porque o diretor até conta com o conhecimento do público sobre o incidente. Então, como disse, esse filme é baseado em fatos, então tudo acaba tendo um peso maior para nós, porque a gente acaba tendo uma tensão maior ao ver o que aquelas pessoas vivenciaram. Eu não sei dizer o quanto o filme é preciso, historicamente falando, nesse sentido, porque não li o livro, mas mesmo assim você acaba imaginando que deve ter sido um inferno ficar isolado, sem recursos, por 2 meses na neve. O filme já te entrega que alguns sobreviveram ao desastre, afinal a abertura é um monólogo do John Malkovich, que interpreta a versão mais velha do Carlito Paes, contando o que aconteceu com eles. Acredito que o diretor optou por isso por ser uma história bem conhecida para o público em geral na época do lançamento do filme. Mas eu particularmente não conhecia essa história, então sabendo que eles sobreviveram, pelo menos alguns, já no início, por mais que eu ficasse aflito pelas coisas que estavam passando e sem saber quem iria morrer ou não, ainda assim eu tinha a segurança de que alguns se safaram daquele pesadelo. No entanto, eu não acho que isso diminua o filme, porque ver como eles resistiram a todas as adversidades é a verdadeira cereja do bolo. Vamos falar de uns aspectos mais técnicos do filme agora. A fotografia granulada daquele aspecto vintage de filmes dos anos 70, isso remete bem à época que está sendo retratada em tela, e eu gosto disso. A direção do Frank Marshall é eficaz, ele quer te contar uma história extraordinária, e nesse sentido ele usa as ferramentas necessárias para fazer isso, mas sem acrescentar firulas, ou seja, não há planos inventivos, nenhuma montagem mais chamativa, nada disso. A direção dele acaba sendo competente para contar a história, mas sem um traço autoral muito marcante. É como se o diretor não quisesse aparecer na história, mas sim apenas contar a história. E isso não é ruim, na verdade aqui funciona, isso tudo depende da obra e do que o diretor quer fazer. Eu acho que vale qualquer uma das abordagens, desde que seja bem feita, e aqui é o caso. Em resumo, a direção é simples, mas efetiva. Quanto às atuações, são boas. Tem só um momento lá no começo que tem uma meio galhofa, sabe quando o cara tá falando, poxa, eu gritei com ela, e fica meio chorando assim, que é um pouco canastrão, mas de resto as atuações são boas. Acaba que é dado mais destaque para o Nando Parrado, que é vivido pelo Ethan Hawke, e o Roberto Canessa, que é interpretado pelo Josh Hamilton. Eles acabam tendo algumas cenas com cargas mais dramáticas, não só eles, como o Vincent Spano também, que interpreta o Anthony Balbi, que é o capitão do time, e todos eles se saem muito bem. Acaba que por haver muitos personagens, ao todo são 45 passageiros, e desses 45 a maior parte fica meio apagada, e ao desastre, no fim de tudo, só 16 sobreviveram, ou seja, 29 morreram. Mas isso não é spoiler, tá? Porque não, como eu disse, não é sobre o que aconteceu, mas como aconteceu. Mas como eu dizia, sobre boa parte dos personagens ficarem apagados, isso é questão própria do filme, né? Tipo, o filme só tem 2 horas, é óbvio que ele não consegue se desenvolver todos os personagens. Se fosse uma série, isso poderia acontecer, mas não sei se isso seria tão interessante de se ver, sabe? Tipo, vários episódios sobre cada um passageiro e explora a psicologia deles, né? Não parece tão legal assim. No mais, eu acho que a forma que fizeram aqui no filme foi muito boa. Quanto ao roteiro, bom, o filme se baseia numa história real, assim acho que seria difícil ter incongruências na trama, né? Eu sei que eles tiveram que fazer algumas alterações, tipo mudar o nome de boa parte da tripulação que de fato sofreu o acidente. Eles só mantiveram os nomes reais da mãe e da irmã do Nando Parrado e da Liliane Metol, a mulher do Javier Metol, e claro o nome do Javier, né, que é a esposa dela. Mas atrelado nessa questão de roteiro e até montagem, por que não?
o filme acaba tendo um bom ritmo, porque a todo momento ele te dá uma possível saída daquela situação, e quando essa saída parece impossível, aparece diante deles uma nova saída, e tudo é bem encaixado e te mantém interessado na trama. Seria fácil talvez tornar monótona a estadia deles naquele lugar gelado, mas o filme consegue te manter interessado durante as 2 horas de desenvolvimento do filme. Meio que atrelado a isso, o diretor sabe como mexer com nossas emoções. Ele te dá aquelas possibilidades deles saírem de lá, e a cada vez que uma delas vai se esgotando, você junto com os personagens vai perdendo a esperança, e depois ganhando esperança novamente através de mais uma possibilidade. Isso eu gostei muito, sabe, toda a resiliência das pessoas vivendo aquela situação, porque, cara, era uma situação horrível. No começo, eles precisam de um líder, por exemplo, um líder que saiba o que fazer e como fazer. Mas um líder não é só isso, ele precisa saber como engajar a equipe em busca de um objetivo comum, afinal seres humanos são complexos, não é só falar, faz aí, não, é preciso saber como falar. É por isso que essa situação se torna tão frustrante, não só física como psicologicamente para todos. Claro, eles têm que lidar com as provações do frio e da fome e da falta de recursos. Aliás, aquele avião não tinha nada, cara. Tipo, era os anos 70, né? O cara pulava num avião feito de bambu, fumava no voo e não estava nem aí com nada. Só que, tipo, os caras não têm nem sinalizadores, não tem kit médico, absolutamente nada. Eu acho que essa história não aconteceria hoje. Tipo, nós temos telefones, celulares. Tá, você poderia falar que o celular não vai ter sinal naquele lugar. Mas tem telefones via satélite, eu acho que aquilo pelo menos teria um sinal, ou então eles teriam aquelas pistolas sinalizadoras, né? O primeiro avião que passasse, eles davam um tiro pro alto, pronto, estão salvos. Pois é, cara, a tecnologia está destruindo a chance de se criar bons roteiros de tensão. Mas enfim, divago, o que eu estava falando é sobre como não é só as provações físicas, mas sim sobre como agir em equipe e manter todo mundo junto em prol de um objetivo comum. Se as pessoas começarem a agir sozinhas e cada um fazer a própria coisa, daí balbal, amigo, todo mundo morre. Outra coisa, eles tinham o problema das escolhas bifurcadas. Eu inventei esse nome agora. Não sei se existe um termo para isso, né? Mas se não tiver, eu estou lançando aqui para a posteridade. Mas o que isso quer dizer? São as escolhas entre fazer A ou B. Enquanto um achava que deviam fazer A, outro achava que deviam fazer B. E como trabalhar nessa situação? Porque não é como se eles tivessem recursos e energia para esgotar todas as opções. Não, eles tinham que ser absolutamente certeiros nas escolhas. Porque uma escolha errada poderia significar o fim deles. Eu acho que acabei falando aqui de maneira mais geral da história, então para você que está pensando se deve ver, cara, vai fundo, é um ótimo filme, e mesmo sabendo um pouco sobre a trama, isso não estraga a sua experiência, porque não é o que eles fizeram, mas como fizeram, e isso o filme te entrega muito bem. Acho que, acima de tudo, esse filme é uma história de persistência e obstinação, mostra como você não deve perder as esperanças, mesmo diante de uma situação extremamente difícil. E se você viu o filme, me diga aí nos comentários o que achou. Conte também se você concorda ou discorda da minha review e todas essas coisas. Nos vemos nos próximos vídeos e é isso aí, tchau!